Já estamos de volta, Band Eleições 2012, aqui na tela da Band Campinas, hoje conversando com o professor Peter Panuto, ele que é diretor da Faculdade de Direito da PUC Campinas. Professor, no último bloco nós falamos sobre a legislação eleitoral, sobre a aplicação da lei, mas faltou acho que uma pergunta aqui. A nossa legislação eleitoral é uma legislação completa, é uma boa legislação, e nós estamos falando de um país, professor, só me corrija se eu estiver enganado, eu acho que é o maior país no que se refere à realização de eleições no mundo, porque aqui a gente tem eleições municipais, tem eleições estaduais, tem eleição para o parlamento, tem eleição para a chefia do executivo, tanto no governo do estado quanto na União, ao contrário de outros países ditos democráticos, onde os processos se diferenciam do processo brasileiro. A nossa lei, professor, funciona? É uma boa lei? Olha, Salomão, tirando o problema da prestação de contas, que eu já disse que é uma situação a resolver ainda, todo o restante eu entendo que é uma lei boa. Tecnicamente falando, o que falta é uma união de todas as leis. Há muitas leis esparsas, o que acaba dificultando a função do juiz, dos advogados, de todo o sistema eleitoral. Tá? Agora, de um modo geral, o sistema eleitoral também é um modelo para o mundo todo. Como funciona a nossa justiça eleitoral, ela é muito rápida, muito célere, poderia haver um investimento maior, criando um corpo de funcionários próprios, criando carreira de juiz eleitoral que hoje não existe. Hoje o juiz eleitoral ele é o juiz da vara civil, da vara criminal, o que faz com que ele cumule funções e não exercite muito bem nenhuma função, nem outra, né? Então, acho que o que falta é criar uma estrutura própria da justiça eleitoral. E criar essa máquina nem seria tão problema assim, afinal de contas nós temos eleições a cada 2 anos, e em alguns casos de excepcionalidade, eleições que podem ocorrer um ano, outro ano também, né? Como em Campinas nós quase tivemos eleições diretas novamente, né? Professor, o eleitor aqui no Brasil, ele não tem só o papel de votar, mas ele tem tanto o papel que ele pode denunciar uma infração, né? Contra qualquer candidato, como ele também pode cometer essas infrações, né? Quais são as infrações que um eleitor pode ser denunciado de acordo com a Justiça Eleitoral? Quanto ao eleitor, Rosa, basicamente é boca de urna. Uhum. Compra de voto, ele pode também ser penalizado? Por exemplo, se ele aceitar uma cesta básica, um churrasquinho, aquela coisa toda, ele pode ser arrolado dentro dessa denúncia de compra de voto ou não? A punição é para o candidato que pratica a compra de votos. No caso, o eleitor ele não se torna réu num processo desse. Agora, boca de urna no dia da eleição, fazer entrega de propaganda, tentar conquistar outros eleitores, é um crime personalíssimo, é um crime do cidadão que pratica. E aí, para denunciar, o que ele tem que fazer, quais são, assim, o que está, assim, para o eleitor que ele fala assim, isso é uma infração, eu vou ligar na Justiça Eleitoral e vou denunciar. Que tipo de infração que ele pode? Por exemplo, pintura em muro, né? Outdoor, acho bem que outdoor não pode mais, não existe mais, mas aquelas placas. O que pode caracterizar uma infração? Então, na medida em que o cidadão tiver conhecimento, o que é mais comum, né, propaganda eleitoral irregular, existe no site do Tribunal Regional Eleitoral um campo para denúncia. Agora, o cidadão pode denunciar no próprio Ministério Público Eleitoral ou pessoalmente na Justiça Eleitoral. Ele vai até a vara eleitoral e faz a denúncia. Tá? Propaganda eleitoral, ela vem sendo reduzida nas possibilidades, né? O que pode, hoje em dia, que foi regulamentado pelo TSE, a propaganda pela internet, é possível santinho, propaganda paga em jornal, tá? Outdoor, como você muito bem colocou, não pode mais. Brinde nenhum é mais permitido. Então, camiseta, chaveiro, broche, isso tudo é proibido hoje em dia. O senhor falou da internet, e a internet sempre causa hoje um furor, porque nós temos as redes sociais, Twitter, Facebook, em que os candidatos muitas vezes usam essas redes para poder fomentar mentiras ou escândalos que nem existem. Como que a Justiça Eleitoral vai trabalhar para poder coibir esses excessos durante a campanha eleitoral? Existe na Justiça Eleitoral o direito de resposta. Então, todo candidato que se sente ofendido, ele pleiteia junto à Justiça Eleitoral um direito de resposta para que ele possa dar a versão dele dos fatos. Isso vale também para a internet. Então, na verdade, acho que vai caber mais ao candidato monitorado que a própria justiça, né? A própria justiça, né? Sem dúvida.
Mas isso é assim que acontece, a Justiça Eleitoral não fiscaliza isso. Agora, é sempre o candidato ofendido que pede o direito de resposta. Professor, tem um problema que se repete, desde que eu me conheço por gente e com processo eleitoral implantado no país, acontece, que são santinhos que são jogados no chão às vésperas do dia da eleição. Todo mundo sabe que tem caminhões e pessoas especializadas nessa poluição visual e nessa atitude, a gente sabe, são contratadas, agem dessa maneira, só que, o senhor me corrige de novo se eu estiver enganado, eu nunca vi ninguém ser punido porque o santinho do candidato estava ali. Só que a gente sabe que o santinho é de candidato fulano de tal, do partido tal. Por que é tão difícil combater esse crime, que não é um crime só eleitoral, talvez seja um crime ambiental, um crime contra a ordem pública em muitos dos casos, professor? E por que a gente continua vendo esse tipo de coisa? Na verdade, a punição só poderia ocorrer se houvesse ali uma fiscalização naquele momento. Mas não dá para criar um dispositivo de dizer o seguinte, olha, Santinho está com o nome do candidato Rodrigo Salomão. Embora eu não seja candidato, nunca serei. E eu tenho que ter o controle daquele santinho, nem que ele seja datado para dia de distribuição, semana tal, semana tal. Mas os candidatos preferem correr o risco de serem punidos do que... Porque muitos eleitores, as pesquisas indicam, que decidem o voto principalmente para a Câmara de Vereadores na última hora. Eles pegam aquele santinho ali e decidem, porque nem todo candidato, todo eleitor, ele já vai decidido. Ele decide cabeça de chapa. O candidato da coligação para prefeito, né? Mas o vereador não, e eles preferem correr o risco. Não tem como a Justiça Eleitoral colocar fiscais, é que nesse dia não tem nem funcionário para trabalhar. Mas o que a gente tem que entender é que a distribuição de santinho ela é permitida. O que o candidato tem que se conscientizar e a Justiça Eleitoral tem que fiscalizar é essa distribuição ali na madrugada anterior, aleatória, né? Jogando para o alto para ficar no chão, para que eventualmente um eleitor desavisado possa pegar um papelzinho do chão e votar naquele candidato. Uma certa ocasião, falta conscientização do próprio eleitor também, né? O eleitor deveria se recusar, né? A TV Bandeirantes flagrou um caminhão em Guarulhos, na Grande São Paulo, numa das últimas eleições, em que duas pessoas de cima do caminhão jogando os santinhos na rua e aquele tapete ia se formando e não havia fiscalização, a polícia militar não podia agir naquele momento, ninguém agia naquele momento e as ruas continuavam poluídas, aquele problema aumentando e se repetindo, infelizmente. No dia da eleição pode o quê? Pode camiseta do candidato ou não pode mais? Então, a camiseta, ela não é mais permitida porque ela é considerada um brinde. O que é possível é aqueles pequenos adesivos que são colados. Mas que fique claro, no dia das eleições é a manifestação individual do eleitor, do cidadão. Então, ele está dizendo para os demais qual é o entendimento dele. O que não é possível é conquistar outros eleitores. Então ele pode pôr uma camiseta, colocar um botão do partido e votar. Do próprio candidato. Ou do próprio candidato, ele pode? Pode. Só não pode pedir voto. Não, nem ele, nem o candidato. Agora, por que não há tantas prisões de boca de urna? Nós cobrimos eleições há anos, há vários anos, e o máximo que você tem num dia de eleição aí, 2, 3 pessoas detidas e liberadas recolhidas depois. À delegacia, sendo lá o termo circunstanciado de ocorrência. Sendo que roubo, assim, boca de urna é uma coisa mais comum. Olha, aí eu entendo que é falta de estrutura da Justiça Eleitoral, não há outra razão de ser. E por isso o candidato acaba cometendo a infração. Porque Campinas, como uma cidade metropolitana gigante, né? A gente teria que ter uma estrutura muito melhor. E falta pessoal, sem dúvida. Agora, por que o senhor acha que o candidato comete infração, mesmo conhecendo a legislação? Ele então, pode terminar. Eu ia até aproveitar perguntando só a multa, ela é eficaz? Porque, de repente, o poder econômico do candidato, da coligação, do partido, é tão grande que para ele compensa pagar a multa, professor. Então, mas veja só, a multa, ela é num valor relativamente alto. Se o candidato ele comete várias infrações no decorrer das eleições, o juiz eleitoral pode entender que esse candidato agiu com abuso de poder econômico. Então é como se ele tivesse se aproveitado da ilegalidade, ele preferiu pagar a multa ao invés de obedecer à lei eleitoral. E esse abuso de poder econômico pode gerar reflexos ao candidato e ele pode ter o seu mandato cassado se eleito. No caso de candidatos que têm cargos, por exemplo, candidato a prefeito, o que ele não pode fazer? Ele pode, numa inauguração de uma obra pública, pode caracterizar
campanha eleitoral, como que é isso? Como que você divide a personalidade do prefeito da personalidade do candidato? Não, na verdade, o sistema eleitoral brasileiro, ele entendeu, né? Uma vez permitida a reeleição do chefe do Poder Executivo, no caso municipal, o prefeito, ele pode se candidatar a uma reeleição no exercício do mandato. Agora, ele também tem que se policiar para não se valer do cargo. Então, quando você fala em inauguração de obras públicas, todo candidato é proibido de participar de inauguração de obra pública. Inclusive o prefeito, sem dúvida. Sob pena de cassação do registro de candidatura, é uma penalidade muito grave. Bom, que fiquemos todos nós, eleitores, atentos ao processo eleitoral. Somos os olhos da justiça e os fiscais desse processo que pode ser tão benéfico, né, ao desenvolvimento da nossa sociedade. Quero agradecer ao professor Peter Panuto, que é diretor da Faculdade de Direito da PUC Campinas, falando com a gente hoje aqui no Band Eleições 2012. Eu agradeço, Salomão, agradeço o Rose e fico à disposição. Obrigado, Rose. Boa noite. Boa noite. Até semana que vem. Boa noite a você de casa. Na semana que vem, o Band Eleições está de volta discutindo o processo eleitoral com você. Tchau.